E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais um exercício sobre herança quantitativa. Alguns coelhos têm orelhas com 4 centímetros de comprimento. Então, existem coelhos, tá? Que apresentam orelhas com 4 centímetros de comprimento. Enquanto outros as têm com 10 centímetros de comprimento. Quando se cruzam os dois tipos de geração P, então vou cruzar coelhos com orelhas de 4 centímetros de comprimento com 10 centímetros de comprimento, que representa a geração parental. Quando se cruzam esses dois, obtém-se aqui uma F1, né? Em que todos os coelhos possuem orelhas com 7 centímetros de comprimento. 7 centímetros de comprimento. No cruzamento desses coelhos, cruzando-se esses coelhos, resulta uma F2, vai ter uma F2, cujos indivíduos possuem orelhas que variam de 4 a 10 centímetros. Então, variam de 4 até 10 centímetros, tá? Em 256 coelhos obtidos de F2, de 256, 4 desses coelhos apresentam orelhas com 4 centímetros de comprimento. E desses 256 coelhos, 4 deles apresentam orelhas com 10 centímetros de comprimento. Ele pergunta, letra A, qual o número de pares de genes envolvidos? Pessoal, para você saber o número de genes envolvidos e, por conseguinte, a quantidade de pares que está envolvida, você precisa, primeiramente, calcular quantos fenótipos você tem. Dá para saber quantos fenótipos eu tenho? Dá. Mas aí você me pergunta, mas o que é fenótipo? Lembra, fenótipo é a característica expressa. Então eu tenho coelho com altura de 4, com orelha de 4 centímetros, tenho coelho com orelha de 5 centímetros. Então eu tenho vários coelhos. Um lá que tem a orelha com 4 centímetros de comprimento, o outro tem 5 centímetros e assim por diante. Então, a característica ela está variando de 4 até 10, não é? Tudo bem, pessoal? Então, tem coelhos com orelha de 4 centímetros, 5. Então, eu tenho esses tipos de coelhos. Quantos fenótipos nós temos, portanto? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos 7 fenótipos. 7 fenótipos. Tá? E aí, existe a fórmula que diz que o número de fenótipos é igual ao número de genes mais 1. Vamos copiar? Então, existe uma fórmula que diz que o número de fenótipos é igual ao número de genes mais 1. Bom, eu sei que eu tenho quantos fenótipos? Quantos fenótipos nós temos, pessoal? Nós temos 7 fenótipos. Então, 7 fenótipos, número de genes mais 1. Então, esse 1 passa subtraindo. Então, 7 menos 1 vai me dar o número de genes. Então, portanto, esse símbolo significa portanto, o número de genes vai ser igual a quantos, pessoal? 7 menos 1, 6. Então, eu tenho 6 genes. Se eu tenho 6 genes, eu tenho, por conseguinte, 3 pares de genes. Então, a resposta que ele quer é 3 pares de genes. Tudo bem? Bom, vamos apagar e fazer a letra B. Quantos centímetros cada gene acrescenta ao tamanho da orelha? Pessoal, esse item que fala quantos centímetros se acrescenta é o famoso valor do gene aditivo. E existe uma fórmula que diz que o valor do gene aditivo é o maior fenótipo menos o menor fenótipo dividido pelo número de genes. Então diz assim, ó, o valor do gene aditivo
aditivo é igual ao maior fenótipo, que eu vou representar por F, menos o menor fenótipo dividido pelo número de genes. Então, o valor do gene aditivo vai ser igual a maior fenótipo 10 menos o menor 4. Né? Vocês entenderam? O maior é porque o maior tem 10 centímetros, que é o maior de todos. O menor é o que tem 4 só. 4 dividido pelo número de genes que nós calculamos no item anterior, que é 6. Né? Vamos fazer essa conta? 10 menos 4 dá 6. Dividido por 6 dá 1. Então, o valor de cada gene aditivo é de 1 centímetro. Certo, pessoal? Vamos fazer agora a letra C. A letra C pergunta o seguinte. O que ele pergunta a letra C? Quantos centímetros devem medir as orelhas de um coelho que tem o genótipo Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho? Pessoal, quando ele perguntar qual é a medida específica de um coelho, da orelha de um coelho, dando o genótipo, você vai fazer assim. Você vai pegar o número de genes, dominantes, tá? Quantos genes dominantes nós temos? O Bzão e o Czão. Então, 1 mais 1, 2. Então, quantos você tem? 2. Então, você vai pegar essa quantidade de genes dominantes que você tem, que no nosso caso é 2, e vai multiplicar pelo valor do gene aditivo. O gene aditivo é de quantos centímetros? De 1 centímetro, que nós calculamos. 1 centímetro. E vai somar isso, com o valor mínimo. Qual é o valor mínimo? Qual que é o menor fenótipo que nós temos? 4. Certo? 2 vezes 1 dá 2. Mais 4. 2 mais 4 dá 6. Então, esse coelho com o fenótipo Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, tem 6 centímetros de comprimento. Recapitulando, o que eu fiz? Para terminar, você vai pegar a quantidade de genes dominantes que você tem. Quantos genes dominantes você tem? 1, 2. Por isso que eu coloquei o número 2. E vai multiplicar essa quantidade, por isso que eu coloquei o pontinho, pelo valor do gene aditivo. Qual foi o valor do gene aditivo que nós calculamos no item anterior? 1 centímetro. Existe uma fórmula, né, que nós copiamos aqui no quadro, por isso que está 1. Mais, e você vai somar com o menor fenótipo, com o valor mínimo, que o menor fenótipo é 4. 4, 2 vezes 1, 2, mais 4, 6 centímetros. Muito obrigado.